Aleluia. Graça e paz, Igreja do Senhor, Igreja Batista Nova Sião, Igreja Batista Chamar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto de domingo. Estamos aqui mais uma vez, juntamente com a igreja, para celebrar o nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, diga amém na sua casa, diga amém para o seu irmão que está ao seu lado. Glória a Deus. E nessa noite eu te convido para você pegar a sua espada, a sua Bíblia, servo corajoso, valente do Senhor que está aí com a sua Bíblia em casa, para abrir lá em Salmos 31, 19. Peguei a sua Bíblia. Se o irmão no lado não está com a Bíblia, cutuca ele. Vamos dividir aqui, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor junto. Amém? Então, Salmo 31, 19 diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Vamos pular lá para o 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ou ao soberbo. Amém? Então, o Senhor, aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, têm temor a Ele. Amém? E eu te convido nessa noite a declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso. Quanto tempo essa pandemia está durando, né? Muita gente se esqueceu do Senhor e muitos lembraram, recorreram a Ele. Então, que nessa noite você possa dizer: Senhor, obrigada pela tua bondade em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por me livrar de todo mal, por estar sempre comigo. Senhor, obrigada pela tua misericórdia. E nessa noite eu te convido para orar junto comigo, começando a falar palavras de amor para o Senhor, começando a expressar a gratidão que você tem a Ele. Glória a Deus. Senhor Jesus, estão mais uma vez aqui, reunidos, Deus querido, para te cultuar, Senhor. Onde lares, meu Pai amado, foram abertos nessa noite para receber a tua presença, para receber o teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor, desde já, possa falar com cada um, possa falar, Senhor amado, com cada coração nessa noite. Desde já, Senhor amado, te convidamos para estar presente aqui neste lugar e em cada lar, Espírito Santo. Fica à vontade no meio de nós, em nome de Jesus. E nessa noite eu te convido a declarar mais uma vez que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Senhor amado, neste lugar. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus querido, pela tua fidelidade em nossas vidas. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Deus. Diga assim: bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Declare mais uma vez: bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o
Aleluia. Diz que o Senhor reinará com a sua majestade, o Senhor vai reinar com a sua justiça, com a sua verdade. Aleluia. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Teu amor é tudo, Senhor, para nós, Pai. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo meu. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Aleluia, nada me separa do amor do Senhor. Nem a morte, nem a guerra, nem as necessidades, nem a fome, nem as doenças. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo meu. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar. Tudo cai em mim, tudo cai em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar. Tudo cai em mim, tudo cai em mim. Senhor, a humanidade sustentada, Senhor, pelo teu perdão. Viu, Senhor, as guerras, Senhor, pode vir a fome, Senhor, as doenças para
Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo à noite, mais um culto de domingo, culto de celebração, de adoração, culto da família. E quero te convidar mais uma vez a participar junto conosco, né? Desde já eu quero te agradecer mais uma vez pelo apoio recebido, né? Pelo envolvimento que você está tendo, né, nesse momento. Que Deus continue nos abençoando a Igreja Batista Chamar, a Igreja Batista Nova Sião, pelo apoio de vocês. E Deus continue nos abençoando, nos fazendo crescer em meio a tudo isso. Cremos que Deus vai nos dar vitória. E vamos lá para mais um culto. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abrindo o Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes, né? Pega a sua Bíblia aí, pegou, abre João e vamos ler alguns versículos, ler do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e aos que haviam comido. Vendo os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Só até aí. Vamos orar rapidamente. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos proporciona como esse, Deus, diante da Tua palavra, diante da Tua santa palavra, a palavra que transforma, a palavra que muda vidas. Oramos mais uma vez, pedimos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, nos direciona, nos orienta, nos fortaleça, Deus, na Tua palavra, abençoando, Senhor Deus, cada família que representa essas igrejas, Batista Chamar e a Nova Sião. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, aqui pedimos assim, Senhor, nos oriente e nos mostre o caminho que devemos andar, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, seguindo a ideia que a gente começou na quinta-feira, falando sobre as coisas que nos acontecem ao longo do caminho, né? Quantas realizações Deus fez, quantas proezas aconteceram ao longo da nossa caminhada, né? E às vezes a gente não percebe. A gente está tão focado em querer chegar logo ao destino, querer chegar à conquista, que a gente não para e não consegue mensurar o quanto nós crescemos, o quanto nós vamos tendo de experiência ao longo da caminhada. E é pensando nisso que eu botei como um tema aqui para essa palavra, coloquei assim: Senhor, não temos o bastante. Senhor, não temos o bastante. E é sobre isso, né? A alegria da caminhada com Cristo, né? É uma coisa muito interessante, que alguns de nós percebemos e outros nem tanto. Passamos um momento agora precioso, né, da quarentena em casa.
né, para a gente poder aprender, estar mais perto da família, mais perto da nossa Bíblia. Por muitas vezes falamos que não tínhamos tanto tempo e hoje na quarentena tivemos esse tempo. A gente vai notar qual era o problema, se era falta mesmo de prioridade ou era falta de tempo. Mas quando nós nos deparamos na caminhada, né, aquilo que nós priorizamos certamente naquela direção que vamos crescer. Então, quando a gente lê esse texto da multiplicação de pães, que é muito conhecido para cada um de nós, a gente já sabe como é, já sabe que foi um menino, a música do 4x1 te conta toda a história, né, de como foi o milagre, mas eu quero te poder contar de uma forma também aqui que Deus falou ao meu coração. E o primeiro ponto que eu quero colocar o importante é quanto aprendemos ao longo do caminho, o quanto é de aprendizado que temos. Hoje, nos quase 15 anos e meio que tenho de caminhada, posso olhar pelo retrovisor na caminhada, né? Porque Jesus disse que a gente não pode mais estar olhando para trás, né? Sentindo saudade daquilo que estava lá atrás. Mas olharmos hoje pelo retrovisor e podemos dizer quanto nós mudamos, quanto a caminhada nos amadureceu, quanto os desertos da vida nos fizeram cada vez mais estar perto de Cristo. Então, quando a gente pensa assim, é importante o quanto aprendemos. Quando você olha para os grandes líderes da Bíblia, tanto homens como mulheres, foram tão experimentados em seus momentos. A gente olha para Moisés, né? Moisés foi um homem que teve seu crescimento de 40 anos ali toda a cultura egípcia dentro do palácio, mas aos 40 anos a sua vida mudou, né? Sua vida mudou e foi morar no deserto. Arrumou família, foi morar no deserto. Depois de 40 anos, Deus se revela a ele para que ele possa se tornar um líder do povo, um legislador, um homem ao qual Deus deu as leis. Então Moisés aprendeu muito da sua caminhada no deserto e depois veio e conseguiu consolidar e direcionar um povo por todo o deserto. E depois também temos a história de, como eu falei na quinta-feira, dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? De como eles estavam indo para longe do local da promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo. Mas ao longo do caminho, Jesus se encontra com eles, conversa com eles, faz o coração deles outra vez se aquecerem e fazer eles voltarem. E eles voltam jubilosos e querendo dizer aos outros, né, isso foi as coisas que nos aconteceram ao longo da caminhada. Então, essa é a parte brilhante da nossa experiência com Cristo na caminhada, como Ele se encontra conosco e muda totalmente o nosso foco, né? Aquilo que seria o fim da caminhada para nós, ele diz, não, vá avante, continue. E é por isso que quando a gente lê o profeta Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29 até 31, a gente começa a entender o porquê Isaías está dizendo assim, ó, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A gente começa a entender o porquê é tão interessante, que é no meio da caminhada que a gente começa a ter essas experiências. É quando nós nos propomos a caminhar e Deus vai nos mudando e nos moldando à medida que nós caminhamos. Porque nós queremos conquistas fáceis, muitas vezes colocamos nos nossos corações essas teologias, esse evangelicalismo que está no Brasil, nas nossas televisões, né, que é só você fazer uma campanha, é só você fazer um mês e tudo vai mudar, você vai conquistar tudo que você tem para conquistar, Deus vai restituir tudo que o inimigo te tirou. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus nos convida a uma caminhada que é para a vida inteira, você caminhando, cantando com Ele, caminhando, evangelizando, caminhando, passando as tribulações e dificuldades, mas aprendendo cada dia um pouquinho mais com Ele. Então, a gente vê esses homens, todo homem, toda mulher, todo homem de Deus, todo crente, vai com certeza passar por esses momentos de caminhada e vai ter que passar aprendendo com Ele. Porque nosso crescimento é de glória em glória. Não existe crescimento sem ter lutas, sem ter desafios, sem vencer desafios. Nós não conseguimos crescer se não passarmos por esse processo. Por isso é tão interessante, quando a gente vai aprendendo que ao longo da caminhada a gente vai se descobrindo quanto Deus é interessante para nós, quanto o nosso Pai é maravilhoso. O salmista diz, olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E a esses Ele faz conhecer todos os seus caminhos. Então, é que nos falta às vezes, é conhecê-lo ao longo da caminhada.
como nós dizemos, né? O povo de Israel viu mais Deus no deserto do que na terra prometida. No deserto Deus fez de tudo, fez chover pão do céu, sair água da rocha e outros tipos de milagres, mas o povo não se convencia porque estavam na caminhada e queriam chegar logo à terra prometida e não aproveitaram toda uma caminhada. E quando você para pensar, né, que na verdade eles perderam toda uma vida querendo chegar na terra prometida, mas ficaram na caminhada por não entender o propósito da amizade de Deus, que nós conseguimos essa amizade de Deus é no momento que nós nos propomos a caminhar com Ele. Então é assim. E no segundo ponto, assim, né, quando a gente olha para essa história, a gente olha assim que Jesus, eu coloquei aqui, Jesus, você já seguiu Jesus a um lugar deserto? Quando a gente olha aqui, você lê esse texto nos outros evangelhos, você vai notar que Jesus foi para um lugar deserto, queria ir para um lugar deserto, um lugar sozinho, ficar com os seus discípulos, mas quando ele desembarca nesse lugar, o povo já estava lá aguardando. Aí a gente fica a pensar, o que é que faz uma pessoa sair do seu comodismo, do seu conforto, do conforto da sua casa, da sua cidade, e ir para um local deserto, um local solitário, para ouvir um homem falar? O que é que faz você sair do seu comodismo e ficar aos pés de Jesus, que às vezes num local que não está no momento não te trazendo muito conforto? Havia algo de diferente em Jesus e nós sabemos o que é. Esse diferencial, ele falava com autoridade, ele não falava com a autoridade dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei da época, mas ele tinha algo de especial, que quando ele falava, quando ele ensinava, as coisas mudavam nos corações das pessoas que ouviam, assim como mudou no meu coração e mudou, com certeza mudou no seu coração. É isso que faz, nos motiva a ir na direção de Jesus, nos sair do nosso comodismo e ouvir Ele falar somente. E são nesses momentos que nós começamos a entender muitas coisas. Quando a gente larga e começa a pensar, né, que não é o conforto, não é o comodismo, como disse C.S. Lewis, né, se você quiser vir para o cristianismo, eu não te aconselho, porque se você quer uma vida de comodismo, não escolha o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião que te convida a carregar cruz dia após dia. Então, é esse Jesus que ia para o deserto, e quando ele chegava lá, o povo já estava aguardava, ensinava com uma autoridade incomum. Ele ensinava de uma forma que as pessoas iam e esperavam, e ficavam o dia inteiro o ouvindo, até chegamos no ponto de dizer, olha, o povo está com fome, e os discípulos, mestre, você tem que despedir o povo, porque o povo está com fome, e estão bastante tempo conosco, senão eles vão desfalecer pelo meio do caminho. A preocupação dos discípulos era essa. O povo já está conosco muito tempo, ouvindo, né, as palavras de Jesus. E hoje, muitas vezes, nós não conseguimos nem ouvir meia hora. Não conseguimos ouvir. Às vezes, quando cultos normais, às vezes não conseguimos ficar nem 1h30, 2 horas em uma igreja, congregando com os irmãos, porque nós, às vezes, não aguentamos. E aquele povo aguentava horas e horas em pé, ouvindo os ensinos de Jesus. Os ensinos sobre o reino dos céus que mudavam vidas. E hoje nós não priorizamos a palavra de Deus. Priorizamos muitas outras coisas, estudos, conhecimento, mas é a palavra que muda, a palavra que vivifica, a palavra que santifica, a palavra que é a verdade. Essa palavra que mudava vidas, e quando essa palavra penetra os nossos corações, nós começamos a arrumar tempo para ela, tempo para ouvi-lo e para saber a direção que Ele quer nos ensinar de verdade, para que possamos tomar ao longo de nossas vidas. E é com isso que nós aprendemos que todas as coisas começam a cooperar em nossas vidas. Todos os nossos ensinamentos, todas as vezes as nossas decisões erradas, mas que em Deus abençoou para que nós pudéssemos continuar caminhando, né? Nos fortaleceu para que pudéssemos continuar na direção e não desistir. Vem o apóstolo Paulo e coloca, olha, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Ele chamou segundo o seu propósito, e nós continuamos a caminhar. E aí a gente começa a entender o porquê nós seguimos, mesmo em dias difíceis, em tempos de deserto em nossas vidas, nós conseguimos estar aos pés de Jesus e ouvindo Ele falar. Então o terceiro momento que eu coloquei é, temos pouco. Diz a nossa Bíblia no versículo 9 do capítulo 6, diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente?
Mas o que é isto para tanta gente? Essa foi uma das respostas de André, um dos discípulos de Jesus, bem próximo, que conseguiu levar esse rapaz à presença de Jesus. E aqui começa a se desenvolver totalmente assim, o clímax do milagre, né? O que é isso para tanta gente? Quando a gente pega o contexto, a gente vê que tinha Jesus ensinando seus apóstolos, tinha uma multidão que a Bíblia fala de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como diz os sinóticos, os evangelhos sinóticos, né? Sem contar mulheres e crianças. E dentro desse contexto, Jesus ensinando, Jesus ministrando, é encontrado um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E a gente consegue começar a entender aqui a importância da igreja. Nós ensinamos, nossos pastores começam a ensinar, mas há momentos críticos na caminhada que a gente vai olhar e refletir. Deve haver, claro, a dependência de Deus e essa interdependência, porque Deus colocou em cada um de nós potencialidade, Deus colocou dons em cada um de nós. E esses dons são revelados justamente nesses momentos mais críticos, que nós nos dispomos a compartilhar com todos. E não é fácil, posso dizer assim. As pessoas dizem, em meio de toda essa multidão, eu tenho isso aqui que eu posso guardar só para mim, posso me alimentar somente disso, fazer prosperar somente a minha família, mas eu opto para dizer, Jesus, é isso que eu tenho. E vem o discípulo de Jesus, André, e fala assim, mas o que é isso para tanta gente? A gente vê, né, que um jovem vem à presença de Jesus através de uma pessoa mais velha e apresenta algo que vai mudar toda aquela realidade. E a gente começa a entender a importância da igreja, a importância da liderança, a importância do contexto dos irmãos, que tem irmão que sabe fazer alguma coisa, tem um irmão que sabe fazer mais outra coisa, e tem irmãos que tem dentro da igreja com seus dons e talentos que pode fortalecer, tem uns jovens que podem trazer a solução, e cabe a nós, em um contexto tão crítico, sabemos ir aos pés de Jesus e dizer, Senhor Jesus, é isso que temos. É isso que temos. E às vezes isso nos falta. Nos momentos mais críticos, ainda há muito medo em nossos corações e guardamos o que poderia ser a solução, guardamos só para nós mesmos. Poderia ser uma solução física ou uma solução espiritual. Uma palavra, um dom, um talento que você tem, que no momento de maior dificuldade poderia acalmar toda a congregação, e às vezes guardamos para nós mesmos. E a Bíblia vem e relata-se dizendo assim, olha, tem aqui um rapaz que tinha só o seu alimento, quem sabe o alimento para a sua família, mas ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? E é isso que eu coloquei aqui, temos pouco. E o Evangelho retrata isso. Devemos entender de verdade que nós não éramos merecedores de nada. Nós, como miseráveis pecadores que éramos, não merecíamos nada, mas Deus, em sua infinita graça e majestade, nos abençoou em seu Filho Jesus Cristo. E nós hoje estamos aqui pelo sangue do Cordeiro, porque cremos no poder do seu nome, e por esse poder nos tornamos filhos de Deus. E é isso que faz o pouco que nós temos, ou quase nada, a gente vê, eu não tenho nada, mas o pouco às vezes que nós temos faz dar para tanta gente. Quando nós mudamos essa mentalidade, dizer eu tenho pouco, então não vou dividir com ninguém, mas quando diz assim, eu tenho pouco, mas eu tenho que te apresentar esse pouco. E quando esse pouco vai a Jesus, e que nós estamos livres e espontânea vontade de dizer, Senhor, é isso que eu tenho, é esse pouco que eu tenho, mas nos apresentamos a Ele. E diz Efésios capítulo 3 versículo 20, eu vou ler para os irmãos, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque esse Deus que nós vamos a Ele, é esse Deus que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Então a gente começa a pensar que
o problema não é ter pouco ou ter muito. O problema é nós, de verdade, temos um coração voltado a Ele. Dizer, Senhor, eu quero poder compartilhar. Estou num momento crítico, mas quero poder compartilhar. Não quero me esconder, não quero me acovardar num momento como esse, porque o Senhor colocou em nós um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de moderação dentro de nós, para que nós pudéssemos ir ao Senhor. E nós, quando nós apresentamos isso a Ele, Ele vem e fala somente isso. Depois Ele vem e fala somente isso. O que Ele fala? Tá. Vá lá e faça o povo se assentar de 50 em 50, de 100 em 100, né? Sobre a relva verde. A relva verde, porque nos outros evangelhos está dizendo sobre isso, tá? A relva verde. Faça o povo se assentar. A gente começa a entender aqui, no meio de uma grande multidão, de um problema que poderia ter sido formado, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam quase um tempo muito relevante já ali com Jesus. E agora vem Jesus e fala, faça o povo se assentar de 50 em 50. E nós vamos para a Bíblia e vemos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que Deus faz tudo aqui, como? Ele faz tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quando você para e pensa nesse milagre, você que quando está com fome, está no trabalho, está com fome e teu chefe ou teu colega de trabalho te pede alguma coisa, na hora que você vai sair para comer, você com certeza para e tudo assim, sorrindo e fala, não, vou te ajudar, claro, estou com muita fome, mas que isso, eu posso te ajudar a tarde inteira. Ou você quando está em casa, né, está fazendo tudo, às vezes está com fome, né, tem um momento que você para tudo que está fazendo, né, porque as reações são diversas, uns ficam irritados, outros ficam tristes, outros ficam cansados e cabisbaixos quando estão com fome, cada um tem as suas reações. Mas você já pensou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com fome? Jesus fala aos discípulos, vão lá e façam eles se assentar de 50 em 50, de 100 em 100. A gente fica a pensar, eu quero ser o primeiro. Eu não quero ser o 4.951 em diante. Eu quero ser o primeiro. E você começa a pensar, porque a gente lê o Evangelho, é tudo muito lindo, muito romântico, quando a gente lê, a gente vai passando rápido assim. Mas você já parou para pensar, conferir 5.000 homens, somente só os homens, de 50 em 50 e 100 em 100? Já pensou? É difícil. Ainda mais homens, mentalidades diferentes, famílias diferentes, reações diferentes, no meio de um local deserto, com fome. E os discípulos vão, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Eram 12 homens conferindo. Você já parou para pensar isso? Em um deserto, depois de tanto ensinamento. Cremos que a gente quer pensar, né, que todo o ensinamento fez efeito. O povo não se alvoroçou, o povo não se tumultuou, né? O povo não reagiu de uma forma grosseira, né, naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Que quando nós estamos na presença de Jesus, a gente ouve a palavra dele, a gente tem certeza que vai chegar a nossa vez. Ainda que nós sejamos o número 5.000, a gente tem certeza que vai chegar na nossa vez o alimento. Vai chegar na nossa vez o sustento. Vai chegar na nossa vez a ação da palavra. Nós temos que estar ali na presença dele. Às vezes a gente se desespera, quer passar na frente do outro, né? Quer passar, às vezes, de uma maneira... A gente fazendo as analogias, né? Quer passar, a gente vê o irmão frutificando, prosperando, e não era para ser eu, porque ele tem menos tempo do que eu na igreja, eu já estou com 30 anos, o irmão não tem nem 5 anos na igreja e já está fazendo tudo isso. É palavra, irmãos. Entendimento, quebrantamento, é a boa semente caindo numa boa terra. E Jesus, quando está nesse momento do clímax do milagre, e nós estamos ouvindo o que ele está falando, a gente tem certeza que vai chegar a nossa vez.
Não é o que diz Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Então, tudo tem um tempo determinado e tem um tempo para nós também. E quando nós aprendemos sobre isso, temos a certeza que vai haver um tempo que Deus vai continuar nos abençoando. Mas tem que haver decência e ordem. Naquele momento, com certeza, ao final dos ensinamentos, os discípulos conferindo, distribuindo grupos de 50 e 100 para sentar num local deserto e o povo com fome. Você tem que imaginar o cenário. Não é um cenário, a gente não está num ar-condicionado numa igreja muito grande, que poderiam esperar. Mas eles foram distribuídos dessa forma, cheio de decência e ordem, para que o milagre pudesse acontecer. E num quarto momento eu coloquei aqui, é Ele que abençoa o pouco para fazer muito. Acho que essa frase, parafraseando umas frases de para-choque de caminhão, você vê muito por aí, né? O pouco com Deus é muito e o muito com Deus é nada, né? Você deve ouvir muito, você que anda de ônibus, você sabe. Você que anda de ônibus, você sabe muito que essa frase, né? É repetida para você 5 a 7 vezes se você for e voltar de ônibus, né? Em um dia normal na Grande Belém. Mas eu quero te pontuar aqui, Ele abençoa o pouco para fazer muito. E dentro desse pensamento, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que pegou os 5 pães e 2 peixes, Jesus esticou seu braço para o céu, né? Disse: Pai, abençoa esse alimento, abençoou o alimento e partiu e deu aos discípulos, e os discípulos abençoaram o povo com o alimento. E dentro desse momento a gente começa a pensar, né? Jesus pega o pão, estica os seus braços, abençoa e depois distribui. Foi assim que ele foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús, né? Na hora da ceia, ele foi lá, abençoou o pão e partiu, e o povo conheceu. Na ceia, ele fez a mesma representatividade, né? Ceia, ele pegou o pão, abençoou e tendo dado graça, né? Ele partiu e disse, né? Esse é meu corpo que é partido por vós. Nós já sabemos, porque em toda a ceia o texto é relembrado, é rememorado a nós. Então Jesus pega, abençoa e distribui para que seja multiplicado. E é dentro dessa analogia que eu quero poder encerrar com vocês dizendo assim, ó, é esse Jesus que nos conquistou na cruz do Calvário pelo seu sangue precioso, Espírito Santo que nos convenceu de tal forma, né, do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estamos em Cristo. É esse Cristo que nos abençoa, nos parte ou nos quebranta e distribui ao mundo. Aí quando a gente para pensar, né, Jesus, eu quero as bênçãos. Jesus, eu quero que a minha vida mude. Mas eu não quero ser quebrantado e contrito. Não quero ser quebrado, né, como diz o profeta Jeremias. Não quero descer a casa do oleiro para ser quebrado. Não quero descer a casa do oleiro para ser quebrantado em tudo aquilo que eu penso, acredito. Tudo aquilo que eu penso que eu sei que é o certo. E que Jesus pega e muitas vezes é preciso nos quebrantar para poder nos devolver ao mundo de uma forma que possamos fazer a diferença. Então, pensando nisso, irmãos, para a gente encerrar desse milagre, essa analogia para nós no dia de hoje, porque é na caminhada que faz todo esse sentido para nós. À medida que caminhamos, é no meio dessa caminhada que Jesus vem, começa a falar com a gente, começa a nos abençoar, mas também ele começa a nos quebrar os pensamentos que não são dele. Ele começa a nos quebrantar um coração que muitas vezes foi endurecido pela dureza da vida lá fora, da vida do passado, e muitas vezes nós não conseguimos entender a sua palavra, as revelações, não conseguimos deixar espaço para o Espírito Santo. Abrimos nosso coração a Cristo, ele vem ao nosso coração, começa a nos quebrantar, nos abençoa, começa a nos quebrantar e depois nos devolve ao mundo. E foi essa a oração sacerdotal. Eu disse: olha, Pai, eu não te peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu te peço para que o Senhor os proteja neste mundo, porque eles vão dar testemunho da verdade. E essa é a minha missão, essa é a tua missão, sermos evangelizadores. Essa é a nossa missão, de levar essa palavra avante.
em Cristo, sabermos que Ele nos pega, nos abençoa, mas também vai nos quebrantando, mudando as nossas concepções. A gente vai entendendo que importa que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Quando nós vamos entendendo isso, Ele vai partindo, e vai multiplicando. E aquilo que você e eu que achavam, Senhor, é só isso que eu tenho, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Senhor, é só isso que eu tenho, Senhor, mas o que é isso para alimentar 5 pessoas? O que é isso para... Senhor, só conheço um pouquinho de Jesus, mas o que é isso para falar para tanta gente? A gente vê que a Bíblia está repleta de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e saíram dali evangelizando pessoas. A mulher samaritana, o gadareno, a história dos 10 leprosos, né, que só um voltou para agradecer e também foi agradecendo e falando sobre Jesus. E às vezes o que precisamos é apenas desse pouco e entender que quando nós depositamos na presença de Deus, Ele consegue fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E é isso que eu quero que possa ficar no teu coração essa noite, porque quanto mais você e eu passamos por provas e somos moldados, mais Ele nos dá crescimento. Quanto mais somos quebrados no momento dessas provas e ajudados por Deus, mais o crescimento é um crescimento que vai ser notório diante de Deus e dos homens, porque a Bíblia diz, olha, cresçam na graça e na sabedoria do Senhor. Paulo falando a Timóteo, que o seu crescimento seja notório tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então, são coisas assim que nós vamos crescendo em meio à caminhada. É assim, irmãos. Não é pelo nosso muito conhecimento somente, conhecimento teórico, é conhecimento prático de vida, convivência, vivência na caminhada. E você tem que aprender que na caminhada você vai descobrir um amigo fiel, chamado Cristo. Ele falando aos seus discípulos, dizendo, né, olha, eu não consigo mais chamar vocês de servos, porque os servos não sabem o que os seus senhores fazem, mas eu chamo vocês de amigos, porque vocês sabem o que eu vou fazer. E esse é o convite de Jesus para cada um de nós. E a amizade é desenvolvida à medida que caminhamos na mesma direção. E a gente encontra esse amigo maravilhoso chamado Jesus Cristo, e nós vamos conversando com Ele durante toda a caminhada. E a caminhada, que parece ser muito longa e desafiadora, continua sendo longa e desafiadora, mas com Ele temos a certeza que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Com Ele temos a certeza que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Com Ele temos a certeza, né, que tudo nele podemos. Com Ele temos a certeza que Ele vamos ter aflições, mas Ele venceu o mundo e nós iremos também vencer com a força que Ele proporciona a cada um de nós. Então, e depois do milagre acontecido, depois de todo mundo alimentado, Jesus tendo partido o pão e abençoado as pessoas, Ele fala aos seus discípulos, olha, pegue os cestos e não deixe que nada se perca. Cada um de vocês, dos 12, cada um pega um cesto e não deixe que nada se perca. Depois de todo o povo estar farto, cada um pega o seu cesto e enche de pães. E enche os cestos. E Jesus nos ensinando que nada disso se perca. Sabe por quê, irmãos? Porque na medida que caminhamos e somos experimentados, quando você é experimentado, tem essas experiências que mudam a tua vida, te amadurecem, você vai ver que nunca mais você vai desperdiçar nada que Deus te deu. Você vai aprender que nunca mais vai desperdiçar o tempo que Deus te deu, os momentos de obter conhecimento que Deus te deu, os momentos de você obter lazer com a tua família, os momentos de lazer que você se propõe a ter, que é bom você, cada um ter, os momentos que você precisa ter com Deus, você vai aprender que você não consegue mais desperdiçar. Você começa a priorizar as coisas de Deus dessa forma, não para se transformar no religioso, mas sim uma pessoa que eu quero aproveitar a minha amizade com Jesus, eu quero aproveitar a minha caminhada com esse Cristo. E é isso que Ele vem nos ensinando. A experiência que nós vamos obtendo ao longo da caminhada são experiências que vão dizer, eu não posso mais desperdiçar aquilo que Deus coloca na minha mão para administrar. Então, que isso possa ficar nos nossos corações, saber que é a experiência que nos molda. Quando a gente olha a história de José, né,
José teve um sonho maravilhoso quando era jovem, mas foi realizar lá, teve o seu sonho com 17 anos e foi realizá-lo com 30 anos de idade. E você sabe que o quanto ele foi experimentado. Ele foi trabalhado por Deus durante toda a sua caminhada para ser um excelente administrador. E uma pessoa que sabe administrar é uma pessoa que sabe passar dificuldades e limitações ao longo da vida. Quando passa por tudo isso e consegue ver Deus em tudo isso na caminhada, consegue administrar com maestria. E quando você vê o apóstolo Paulo com toda a sua gama de conhecimento e graça, e tinha um conhecimento que cresceu ali aos pés de Gamaliel, foi novo convertido, queria começar a pregar, mas Deus o envolveu e devolveu ele à sua cidade natal, e nós conhecemos a história. Ele passou praticamente uns 10 anos ali aprendendo sobre Cristo. Não que ele não soubesse sobre a Torá, a lei, ele sabia muito, mas ele precisava conhecer sobre Cristo. E Deus tirou ele do cenário por uns 10 anos, até que Barnabé foi lá buscá-lo para ele começar sendo discípulo de Barnabé, auxiliar de Barnabé na missão. Mas ele aprendeu ao longo da caminhada. Assim, outro, a gente sempre fala Pedro. Pedro é um homem pescador, impulsivo, foi um homem que corajoso, gritava a sua coragem, mas teve seus momentos também de dificuldade, momentos que, depois de trair Jesus, o que ele quis fazer? Quis voltar a pescar, ser a mesma pessoa que ele era antes de conhecer a Jesus. E nós já falamos também tivemos uma pregação sobre isso ao longo dessa quarentena, né? E Cristo mudou o seu coração, moldou, o abraçou novamente, e ele foi um dos maiores, os grandes líderes do cristianismo, né? Na sua primeira pregação, aproximadamente 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus. Então a gente vê que é ao longo da caminhada que somos moldados. Não é de uma hora para outra. Você está pensando que as coisas vão acontecer de noite para o dia, e as coisas não acontecem assim, irmãos. É uma caminhada. Para Deus nos abençoar, nós temos que estar preparados ao longo da caminhada, moldado, olhando para Ele, somente nele, mantendo foco nele. E esses são homens que aprenderam. Esse pode ser eu, Reginaldo, ao longo da caminhada. O que eu aprendi? Eu fui aprendendo muitas coisas. E esse também é a sua história. O que você aprendeu ao longo da caminhada, dos seus 5, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos com Cristo? O que você aprendeu? Mudou a sua vida de verdade? Porque a proposta é que tem que mudar. Essa amizade com Cristo tem que nos mudar, nos fazer ser melhores a cada novo dia, a cada novo ano. E assim, irmãos, a gente pega todo esse contexto de história de multiplicação. Jesus pegou os pães, abençoou e disse: olha, mas antes de abençoar, manda o povo sentar. Foram conferidos os grupos de 100, 50, e a Bíblia diz que eles sentaram em meio a um local solitário, sentaram sobre a erva verde. Você lê nos outros evangelhos sinóticos, você vai ver essa frase, né? A erva verde. E para encerrar, a gente vai lá para um salmo bem conhecido, né? Que vocês gostam, vocês decoram, a gente decora muito também. Salmo 23. Diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lembra como eu comecei dizendo que Jesus olhou para a multidão e a Bíblia diz que ele viu como eram ovelhas que não tinham pastor. Jesus teve compaixão delas. E alguns evangelhos sinóticos falam que Jesus curou muitos enfermos entre eles. Então, quando a gente retrata isso e olha para o Salmo 23, dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele que me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Ele que me faz repousar sobre pastos verdes, em outras traduções. Ele que me faz me assentar e repousar a minha alma em um local verdejante. Ele aquieta a minha alma. Ele que me alimenta. Se eu estou na presença dele, ele é o meu pastor e nada me falta. Então, quando você começa a refletir no Salmo 23, ele continua falando, mas no versículo 6, ele fala assim: olha, certamente não, ele fala assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, irmãos, em meio a todo esse contexto, eu quero poder refletir com vocês sobre isso. Sobre ter pouco na presença de Deus,
não é uma justificativa para nós não fazermos. Ter pouco é para termos a coragem de dizer: Senhor, eu admito, eu tenho pouco, mas eu quero que o Senhor faça algo em minha vida, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que você hoje possa refletir sobre isso, essa noite, refletir que Ele que te aquieta a alma, te coloca em um local, em pastos verdejantes, e após isso Ele fala: certamente todos os dias a bondade e a misericórdia irão te seguir. Que você possa ficar com essa palavra no coração, que você possa, na medida que você caminha, que Deus te abençoe, você vai ser quebrantado em alguns momentos, Deus vai falar contigo de maneira extraordinária, para que você possa multiplicar e multiplicar ainda mais. E na sua multiplicação você possa abençoar mais e mais vidas, mais e mais pessoas. Então esse é o propósito de Cristo em nós, né? Que nós possamos ser esses evangelizadores em todos os momentos. Amém? Que você possa fechar os teus olhos neste momento, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, Senhor. Espírito Santo, faz o nosso coração lembrar, Deus, de todas as conquistas, Senhor, de todas as dificuldades que o Senhor nos fez superar, que o Senhor passou junto conosco, Deus, em meio aos desertos, Pai. Oramos e mais uma vez te agradecemos, Deus, por todos os momentos que o Senhor, Deus, caminhou conosco, por todos os momentos que o Senhor estava ali, Senhor, como sempre esteve segurando a nossa mão e passamos ao deserto, Senhor, e o Senhor nos fortaleceu, nos abençoou, nos fez crescer, nos amadureceu, Senhor, na Tua presença, Pai. E hoje somos frutos, Senhor, do Teu penoso trabalho, somos frutos, Senhor Deus, da Tua presença, da que a Tua presença gerou em nós, Senhor, em meio a essas dificuldades. Pai, abençoe, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando, Senhor, e todos os dias percebendo, Deus, as Tuas maravilhas, a Tua mão poderosa sobre nós, a Tua mão poderosa sobre essa Igreja Batista Chamar, sobre a Igreja Batista Nova Sião. Pai, que a Tua mão poderosa continue nos abençoando, e em meio, Deus, a tudo isso que estamos vivendo, Senhor, continue revelando, abençoando nossos corações, pessoas cada vez mais, Senhor, estejam colocando, Deus, o Seu chamado, Senhor, na Tua presença, e, Senhor, possa continuar nos usando de uma maneira grandiosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, é que oramos. Abençoa, assim, Deus, a igreja, abençoa, Deus, a nossa cidade, nosso estado, Deus, o nosso Brasil, Senhor, abençoe grandiosamente, trazendo cura, Deus, sobre todo este mal, Senhor, ó Deus, instalado em nossa nação, abençoando, Deus, o presidente, abençoando, Deus, os ministros, abençoando, Deus, as nossas autoridades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Deus, as nações da terra, Pai, abençoe, Senhor, a Tua igreja, Deus, que possa continuar sendo relevante, Deus, nos quatro cantos desta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, é que oramos e pedimos assim, Pai. Abençoe, nos dê uma semana, Deus, cheia da Tua graça, Senhor, nos abençoe e nos surpreenda mais uma vez ao longo de toda essa semana, mais uma vez, como sempre o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus, é que oramos e colocamos em Tua presença mais uma vez as nossas vidas, e a Tua igreja mais uma vez agradece por tudo isso. Muito obrigado, Deus, é que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. E assim, meu querido irmão, mais uma vez quero poder te agradecer por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus nos abençoe, amém. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou, vem de Tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com Teu amor e por isso eu sou mais feliz.